Beleza pura! Boa noite, está começando mais um Direto da Granja. Estamos acompanhando a seleção brasileira e vá se acostumando, será sempre assim até a grande decisão. Direto da Granja entrando no ar por volta das 7h15, às vezes 7h16, 7h17, 7h20, mas sempre nesse horário aí. Fique ligado que a gente vai trazer todas as informações envolvendo a seleção brasileira e sempre com convidados. Hoje o Diego Olivier, do Grupo RBS do Rio Grande do Sul, veio nos visitar nos estúdios da Vivo, aqui na Granja Comari. É um prazer tê-lo aqui, obrigado por estar aqui direto da Granja falando sobre a seleção brasileira. Prazer é todo meu, estou sempre à disposição, inclusive. Bom, o dia começou cedo com uma grande surpresa. A ausência do técnico Luiz Felipe Scolari, que foi até a sua terra acompanhar o enterro do cunhado. Pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa, foi ali pertinho, Canoas, que é uma cidade próxima, ali na região metropolitana. Inclusive deu para perceber que os funcionários aqui na CBF, alguns jogadores também, acabaram ficando um pouco chateados com o clima todo, né? Mas ele já está voltando, né? O enterro foi à tarde, ele já está voltando, amanhã está aí para o treino com bola. Não comprometeu em rigorosamente nada, já que a seleção brasileira hoje não treinou com bola. Apenas os 3 goleiros, que pintaram também de maneira surpreendente pela manhã. Júlio César, Vitor e Jefferson. Já já nós vamos ouvir os 3 goleiros da seleção brasileira. Eles trabalharam pela manhã, à tarde também. O Marcelo já está incorporado à delegação, ele que acabou chegando bem antes da hora do almoço. O Filipão, portanto, tem um grupo completo. Como hoje não teve trabalho com bola, a ausência do Filipão acabou não comprometendo. Ontem à noite houve uma reunião e o Filipão acabou falando, antes de viajar para o Rio Grande do Sul, da importância do grupo estar focado, revelando que vale qualquer sacrifício. Acho que o grupo entendeu bem, né? Claro, o comportamento do Marcelo é uma dica clara disso, né? Esperava-se ele, inclusive, ali por volta do meio-dia. Ele chegou antes, inclusive, né? Chegou às 10 horas, mostrando que o espírito é bem esse mesmo. O Filipão está conseguindo fazer o que ele fez sempre, né? A história da família escolar, uma nova versão, todo mundo junto, abraço, carinho. Ele está conseguindo fazer isso muito claramente e os jogadores perceberam esse recado. E na entrevista coletiva, o goleiro Júlio César falou sobre o fato de estar jogando no Toronto. Ele que foi sabatinado com essa história de estar atuando na Liga Norte-Americana. E segundo o Júlio César, ele trabalhou no Canadá com um dos melhores preparadores de goleiros do mundo. Então, foi uma preparação excelente. Encontrei um clube realmente muito estruturado e respondendo a respeito da parte técnica, na minha posição, acho que não interfere muito. Acho que para um jogador de linha pode até interferir mais, porque ele depende de outros 9 jogadores. Eu estou ali para agarrar, a bola vai no gol, eu tenho que agarrar. Eu lembro que quando nós fomos eliminados em 2010, né, me lembro como se fosse ontem, todo o clima naquela situação de tristeza, no jantar, enfim. E o Thiago Silva até me lembrou, quando eu fui convocado agora, o Thiago Silva me mandou uma mensagem muito legal, dizendo que eu tinha falado para o Maico, eu vou jogar a Copa do Mundo de 2014 e vou ser campeão do mundo em 2014 no Brasil. Eu vou superar tudo isso que está acontecendo. E eu não lembrava disso, para ser bem sincero. E o Thiago me mandou essa mensagem de apoio, de força, porque eles viram, aqueles que presenciaram aquela eliminação, eles viram o quanto eu fiquei abalado com aquela derrota. Beira, inacreditável, né? Honestamente, eu não estou muito convencido de que para goleiro a parte técnica da competição não afeta muito. O que você achou, Diogo? Eu acho que, claro, que de alguma maneira afeta, né? O que se imagina de um goleiro de seleção de altíssimo nível, como é o caso da seleção brasileira, que esteja enfrentando atacantes do seu nível, né? É isso que não está acontecendo com o Júlio César. Mas, em contrapartida, eu fico pensando assim, tentando pensar com a cabeça do Filipão, o que o Filipão poderia fazer, né? Ele teve um goleiro, foi o Júlio César, que na Copa das Confederações deu uma resposta diante de todo o descrédito, né? Inclusive foi um pouco fiador do título, né? Sem o Júlio César, talvez o Brasil não fosse campeão naquele torneio.
né? O que ele poderia fazer? Tirá-lo do time agora, depois, apesar de estar jogando no Toronto? Não vejo um goleiro no Brasil, o Vitor está muito bem, o Jefferson também, talvez o Fábio do Cruzeiro, mas não vejo um goleiro experimentado que fosse assim um clamor nacional ao ponto de tirar o Júlio César da titularidade. Agora, que obviamente é diferente jogar no Toronto do que jogar num time de ponta, é bem diferente você não enfrentar atacantes de ponta, como ele já enfrentou em outras oportunidades. Diogo, a conquista da Copa das Confederações não fez com que o Júlio César voltasse a jogar num grande campeonato, como o espanhol, italiano, inglês, o alemão, que são os 4 grandes campeonatos europeus, né? O francês vem ali num segundo patamar. Mas você acha que uma conquista de Copa do Mundo poderá fazer com que o Júlio César volte a jogar num desses cenários? Acho que sim. Inclusive, acho que foi um pequeno erro estratégico ali do Júlio César, porque se ele tivesse reduzido um pouco a pedida salarial, o salário dele, talvez ele estivesse jogando num time brasileiro. O Grêmio mesmo teve interesse em contratá-lo, né? O Grêmio buscou a contratação. Mas o salário ficou ali nos $500 mil, é mais ou menos o que ele ganha lá no Toronto, e aí ficou um pouco mais complicado. Talvez ele estrategicamente pudesse rebaixar um pouco, jogar mesmo no Brasil ou num outro clube, mas um time mais forte, né, para chegar com mais força na seleção. Se for campeão do mundo, as portas se abrem para ele. Ele não é um goleiro que está tão perto assim da aposentadoria, volta para o mercado. Uma curiosidade envolvendo os goleiros da seleção brasileira. Os 3 que estão aqui na Granja Comari, o Jefferson, o Júlio César e o Vitor, além do Diego Cavalieri, que está na lista, aguardando talvez uma oportunidade, os 4 são canhotos. E raríssimo, né? O Júlio César e o Vitor falaram sobre esse tema. Acho que é um dom, né, que Deus nos deu aí. Acho que é uma coincidência mesmo, porque era raro, né, você encontrar goleiros, né, canhoto, e hoje está tendo uma leva muito grande de goleiros canhoto. E a gente pega aí um pouco da habilidade, né, da jogador de linha aí para trazer um pouco no gol, né? Até porque a gente sabe que goleiro hoje joga muito com os pés, né? E eu acho que ser canhoto, principalmente, você tem um privilégio aí de poder talvez ter um pouco mais de habilidade. Falou, portanto, sobre esse tema Jefferson. Durante a entrevista coletiva, o Victor falou que ele era canhoto. Chegou a tentar jogar de atacante, mas não deu certo. O que não pode acontecer agora é essa mancada. O Brasil não pode ter, nem recuar para a perna direita do goleiro, porque agora é fácil de gravar, né? É só para a perna esquerda, seja qual for o goleiro. Né? Mas você acha que isso tem diferença para goleiro? Porque o goleiro joga com as 2 mãos. E acho que para goleiro tanto faz se a bola vai para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, se é para avante, se ele é bom na canhota, se a bola parar na canhota, o chute sai bem colocado, a direita é cega. O goleiro não pode ter um braço cego, né? Não pode. A regra, né? A regra na hora de atrasar para o goleiro é nunca atrasar na direção do gol, seja pelo lado direito ou lado esquerdo. Então, essa história de ser destro ou canhoto para goleiro só vale na hora de bater tiro de meta e na hora de atrasar a bola. Exatamente, ou de eventualmente jogar com o pé ali, como líbero, enfim, aí sim, né? Mas eu acho que isso é irrelevante, né? Não é tão grave assim, é apenas curioso, efetivamente é. Embora o Júlio César seja muito bom com as 2 pernas, né? O Júlio César jogou futebol de salão. Isso é fundamental, né? Taffarel foi o primeiro goleiro a fazer isso, né? Ter habilidade com as 2 pernas, nem tinha quando ele começou a jogar a regra de não poder recuar. Foi o primeiro goleiro a fazer isso e é bom ter um goleiro que saiba jogar. Bom, a seleção brasileira amanhã treina com bola pela primeira vez, em 2 períodos, na parte da manhã e também na parte da tarde. Você acha que o Filipão começa a imaginar a seleção para a estreia na Copa das Confederações ou antes para o amistoso? A partir de que momento? Claro que ele tem a base dele, que é aquele time da Copa das Confederações. Mas aqui na Granja, você acha que o primeiro treinamento com um time titular começa quando? Olha, eu acho que o desenho de time o Filipão já tem, né? Ele vai talvez trabalhar alguma questão de grupo ali, tem aqueles rumores de alguns jogadores que chegaram com um desgaste físico maior, Michael, Oscar, talvez o Jô, aquela história de um eventual corte, né? Mas por enquanto está na casa dos rumores. Eu acho que o time está definido, é o time lá da Copa das Confederações, não tem nenhum tipo de discussão, né? O Filipão vai treinar aqui e também nos amistosos alguma alternativa para segundo tempo, mas o time está definido. Diogo Olivier, do Grupo RBS, participou com a gente aqui direto da Granja, mas não vai embora não. Não vou. Porque na sequência vem o Jornal
da seleção, com todos os bastidores envolvendo a seleção brasileira, exames médicos que você não viu, eu também não, são imagens exclusivas. É a hora agora. A gente vai acompanhar agora no Jornal da Seleção a chegada do Marcelo, como é que o Marcelo foi recebido pelo grupo na concentração. Tudo isso a gente acompanha a partir de agora. Atualize a sua página para acompanhar o Jornal da Seleção. Até amanhã.